do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lucas 16, verso 13 diz assim: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Versículo 14. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus, porque amavam o dinheiro. Versículo 15. Então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Amém? Em alguma tradução, Jesus vai dizer que ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Na tradução já está dizendo quem é Mamon. Mamon é o dinheiro ou as coisas materiais que nós nos apegamos. Mas eu queria começar trazendo algo para vocês que reflete a nossa vida atual. Hoje o mundo está estarrecido com tantos escândalos e criminalidade. Você liga a TV nos noticiários, você só vê notícia ruim. Assaltaram um banco, mataram alguém por um celular na esquina, assassinaram alguém porque estava ali na esquina e o cara passou para roubar e ele reagiu e morreu. Mataram o outro porque estava devendo e não pagou. As pessoas estão se destruindo, se degladiando uma contra a outra por causa das coisas. São maridos que discutem com suas esposas por causa dos bens. São filhos que matam os pais para receber herança. A ganância estarrecida no coração do homem tem levado as pessoas a pararem um pouco e olharem em suas próprias vidas e dizerem: será que é isso que eu planejei para mim? Será que vale a pena tanto esforço para ter algo que é bastante cobiçado pelo mundo? Será que vale a pena essa guerra minha interior ou com alguém para obter alguma coisa? Será que o investimento que eu estou fazendo em minha vida está sendo o investimento correto? Muitas pessoas fazem esses questionários nas suas mentes. Mas o próprio Senhor Jesus disse, nesse texto que acabamos de ler, especificamente no versículo 13, ele diz que um servo, ou seja, um escravo, não pode servir a 2 senhores. Não pode servir a Deus e ao dinheiro, ou seja, não pode servir a Deus e as suas posses. Não pode servir a Deus e a sua casa, a Deus e o seu carro, a Deus e a sua mulher, a Deus e os seus filhos, a Deus e o seu prédio, a Deus e a sua roupa ou o seu corpo. Quando ele fala o dinheiro, está falando das coisas que nós nos apegamos, que nos dá status de bens. As pessoas às vezes, ela trabalha, ela compra uma casa, e quando ela compra a casa, aquela mobília, aquela casa se torna o Deus dela. Ela passa dia e noite arrumando, limpando, cuidando, e chega a ser insuportável com tanto zelo, porque ela ama tanto aquela casa, que ela esqueceu de quem deu a casa a ela. As pessoas lutam para ter um emprego, e elas batalham, elas fazem curso, ela estuda, ela bota currículo, ela chega e consegue um emprego. E quando ela consegue um emprego, ela começa a servir mais ao emprego do que ao próprio Deus. Ela começa a viver em função do emprego. Ela luta para ter um veículo, um transporte, e ela batalha, entra no consórcio, paga as prestações, consegue comprar o carro ou a moto. No entanto, quando conquista aquele bem, ela esquece de quem deu aquele bem a ela. Ela começa a viver em função daquilo e esquece do Criador. Jesus, quando propôs esse discurso, Jesus estava dizendo sobre servir a Deus e servir a si mesmo, servir a Deus e servir ao dinheiro, servir a Deus e servir seus próprios interesses, aos seus próprios interesses. E quando Jesus questionou isso, os fariseus estavam escutando e zombaram de Jesus, porque eles amavam o dinheiro, e Deus conhecia o coração de cada um. Deus conhecia o coração daqueles homens. Nós somos taxados às vezes por algumas pessoas por não querer ter
coisas que vão nos destruir na presença de Deus, e muitos da nossa casa, ou algumas pessoas que estão em nossa volta, começam a dizer, zombar da gente, porque nós abdicamos de tudo por Deus, por servir a Deus. Quantas pessoas deixam de se preocupar com bens, com estéticas, com poderes, para viver na presença? Por outro lado, a maioria das pessoas, elas não têm esse interesse, porque ela só ama o que vê. Deus, ele é abstrato, você não pode ver Deus, você não pode ver a pessoa do Senhor, mas as coisas materiais, o dinheiro, o outro Deus que Jesus chamou de Senhor, a única coisa que Jesus chama de Senhor depois de Deus, nem o diabo Deus chama de Senhor, chama o dinheiro. Então o que acontece? Ele está esperto. Olha o que acontece. Então a pessoa, ela começa a amar o dinheiro, ela começa a querer o dinheiro a tal ponto que ela esquece do Senhor. Ela começa a desejar o dinheiro a tal ponto que ela se torna escrava do dinheiro. Jesus diz aqui, um escravo não pode servir a dois senhores, ou um servo. O dinheiro, ele foi feito para nos servir, não para nós servirmos a ele. O dinheiro é nosso escravo, e não nós sermos escravos do dinheiro. As coisas que nós temos, elas foram feitas para nos servir, e não para que nós venhamos servir a ele. Eu estava olhando outro dia, os pet shops hoje estão aí, ó, em cada esquina tem um pet shop, porque o mercado entendeu que as mulheres e os homens pegam tanto amor pelos bichinhos, que eles deixam de viver as suas próprias vidas para servir o animal. As pessoas vivem em função do animal a tal ponto que aquele animal se torna mais importante do que ela própria. Ela compra a melhor ração para o animal e come o pior. Ela leva para o salão de beleza o cachorrinho, e ela não vai para o salão de beleza. Ela gasta uma fortuna com o cachorro, mas não cuida da própria saúde, que é templo, que o corpo dela é templo do Espírito Santo. Porque ela agora está servindo o animal, que o animal deveria servir a ela. São papéis invertidos na sociedade. As pessoas, exemplo é nessa quarentena que nós tivemos, que teve o auxílio emergencial. Eu vi filas quilométricas de pessoas para receber o auxílio. Filas quilométricas. As pessoas vão dizer, mas pastor, estavam precisando. Mas teve pessoas que se degladiaram, que se mataram, que brigaram, que falsificaram o documento, que fizeram coisas estarrecedoras para receber esse dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro está no coração dela, a tal ponto que ela não consegue de maneira nenhuma, ela não consegue raciocinar que há um Senhor que é mais importante do que aquilo que ela está querendo conquistar. Teve pessoas que se separaram, se divorciaram por causa de bens que receberam. Como tem pessoas que matam as outras por causa de tão pouco. Por quê? Porque o amor dela não está mais no Senhor. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus sobre toda a tua força e sobre todo o teu entendimento. E Jesus também disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre esses dois mandamentos está toda a lei e os profetas. Ou seja, o maior dos mandamentos é o amor. Mas quando a gente ama a mamon, quando a gente ama ao dinheiro, o amor que Deus colocou no nosso coração se apaga, se acaba. Porque o amor é dedicado ao dinheiro. E esse amor é maligno, não é benigno. Ele não é benigno. Aí Jesus vai dizer no verso 15, então Jesus disse a eles, para as pessoas vocês parecem bons, para as pessoas que olham para vocês, vocês parecem boas pessoas, vocês parecem que estão fazendo o que é certo, implantando na mente das pessoas que o dinheiro vale mais do que Deus, que o dinheiro, os bens, é mais importante, ter as coisas é mais importante do que ter Deus na vida. Se a pessoa está hoje
Vamos fazer uma comparação melhor. As pessoas hoje estão na igreja, elas vêm buscar Deus. Se ela não conquistar dentro de um ano um carro, uma casa, um bem maior, ela é tratada como derrotada e fracassada, que não tem Deus, ou que está em pecado. Se ela não tiver posses, ela é desprezada no meio da sociedade evangélica. Mas quando ela conquista, ela pode ser prostituta, ela pode ser viciada em droga. Se ela tiver status, ela é bem aceita, bem vista pelas pessoas. Os fariseus, eles tinham status, tinham posses, tinham dinheiro, tinha tudo, tinha prestígio. Jesus vai dizer para ele, para as pessoas vocês parecem ser bons, porque eles viviam status, viviam no bem bom, eram sacerdotes, tinham uma fama boa, mas viviam em função do dinheiro. Aí Jesus vai dizer, ao mesmo tempo, aqui, versículo 15, então Jesus diz, para as pessoas vocês parecem ser bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Ou seja, tudo que a gente tem na terra, que a gente luta, que a gente briga, que a gente quer ter, para mostrar ao outro que a gente tem mais, para Deus não vale nada. Porque para Deus o que mais vale é a nossa alma. A nossa alma. Mas você vai chegar e vai abrir na carta doutrinária de Tiago. Abre aí Tiago capítulo 4, lá no fim da Bíblia. Tiago capítulo 4. A carta doutrinária de Tiago. Para quem não sabe, Tiago, esse Tiago que escreveu a Bíblia não é Tiago, irmão de João, não. É Tiago, irmão de Jesus. Jesus tinha um irmão chamado Tiago, que depois que Herodes matou Tiago, irmão de João, esse Tiago aqui, irmão de Jesus, começou a ajudar na igreja e se tornou um dos líderes da igreja. Tiago, lá no fim da Bíblia, voltando um pouquinho, você volta, antes de Pedro aí, Tiago, amém? Diz assim, posso ler? Tiago capítulo 4 diz assim, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? A pergunta que Tiago faz. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Se não achou, deixa. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Aí ele vai responder, elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de quem? De vocês. Que estão lutando dentro de vocês. Ele está dizendo, olha, de onde vem os maus desejos? De onde vem a vontade de matar, de roubar, de brigar? De onde vem a vontade de cobiçar o que é dos outros, a inveja? De onde vem o sentimento ruim? Vem do que está dentro de vocês lutando. Vem do desejo de ter as coisas. Para o quê? Para o bem do evangelho, para o bem de Deus, para o bem da fé? Não, para o bem de si próprio. A mulher quer ser mais bonita do que a outra, então ela precisa ter dinheiro. Então ela faz o quê? Ela vende o corpo. O homem quer ter um status, uma coisa boa. Ele quer ter um carro do ano, caríssimo. Ele quer ter uma casa boa, ele quer ser badalado. Então ele não tem como conseguir, ele começa a vender droga e assaltar. Ou matar o pai para receber a herança antes do tempo. Começa a desejar e maquinar o mal, o diabo aproveita. Por quê? Porque o mamon, o Deus dele, o interesse dele, tem destruído o seu coração com os maus pensamentos. E ele vai dizer no versículo 2: vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam e não conseguem o que querem, porque não pedem a quem? A Deus. Olha o que ele está dizendo. O Tiago está dizendo, vocês estão uma luta dentro de você ardentemente, vocês são capazes de matar, de brigar, de se destruir. Aí o diabo gosta dessa situação. O que é que o diabo faz? Eu começo a desejar uma coisa, começo a olhar para ela muito, o diabo está ali, observando a minha vida, ao meu redor. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, rugindo como leão, procurando um jeito de me tragar. Mas eu preciso dar uma brecha para que ele entre.
Qual é a brecha? Ele olha e ele começa a observar o que eu mais olho. Eu passo na porta daquela loja todo dia, olho aquele carrão. Eu passo ali e vejo aquela... Eu sou solteiro, passo e vejo aquela mulher. Eu sou casado, eu tenho minha esposa, a mulher passa, eu olho para ela todo dia, para a vizinha, para a amiga, e o diabo está ali de olho em mim. Todo dia eu passo e olho, e fico olhando. Ninguém viu, mas eu estou olhando, o diabo está vendo. Aí o diabo vai fazer o quê? Vai trabalhar alimentando esse desejo ardente no meu coração, de cobiçar a mulher do próximo, de querer ter as coisas, de querer ter aquele carro caro que eu não posso ter. Ele começa a trabalhar, a maquinar. E se você fazer isso, você vai ter o dinheiro. Aí vai vir a proposta. Ele vai trabalhar no meu coração para me corromper. E eu vou começar a criar um jeito de ter aquilo a qualquer custo. E eu vou me degladiar, eu vou lutar entre si, eu vou brigar, eu vou ser capaz até de matar alguém para ter aquilo. Porque eu fui corrompido. A Bíblia nos ensina que Eva, quando estava no jardim, a serpente foi lá e fez uma proposta. E a Bíblia diz que Eva viu que o fruto era, olha, agradável aos olhos e bom para se comer. Ela viu que era agradável aos olhos e bom para se comer. Creio eu que Eva deve ter passado várias vezes pelaquela árvore e ficado olhando para ela, observando e brigando dentro de si. Mas Deus disse que não é para eu comer. Deus disse que não é para eu pegar. Mas é bonita, é linda. Ah, que se eu comer aquilo ali. E a serpente está lá, o diabo está lá observando. É assim que funciona. Tiago vai dar o resumo completo do que Jesus tinha dito lá. Porque o nosso coração está cheio. Nosso coração está cheio. Onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. E ele vai dizer, aqui no versículo 2, vocês querem as coisas, mas não podem tê-las, então estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. As pessoas matam as outras, e não matam só tirando a vida, não. Ela mata com a palavra, ela mata com a perseguição, ela mata com a inveja, ela mata fazendo um bocado de coisa ruim para ter aquela coisa. É a jovem que olha para o namorado da outra e ela quer porque quer, e ela começa a destruir a reputação da amiga, da irmã, a fim de que aquele jovem deixe ela para ter. Ela começa a fazer coisas que é estarrecedor no meio da sociedade. Ela perde escrúpulos. Por quê? Porque ela tem interesse, ela quer porque quer. Lutam, se degladiam. Por quê? Por causa do servir a dois senhores. Mas eu amo a Deus. Mas eu estou com Deus, eu confesso a Deus, mas o meu coração está cobiçando a mamon, está cobiçando aos poderes. Exemplo é a política do mundo hoje. Eles não têm escrúpulo um com o outro, eles defamam, eles vão ao extremo para obter o cargo público que vai lhe dar eles poderes. Eles se matam entre si, travam guerras. Por isso que vem as guerras. De onde vêm as guerras? Vem por causa disso. E nossa guerra interior é cotidiana. A Bíblia diz em Gálatas 5, versículo 16: andai no Espírito e não fazei a vontade da vossa carne. A carne é a natureza humana que a Bíblia está se referindo. A carne é a nossa própria natureza. O pior demônio que existe é a nossa vontade própria. É o nosso querer. O diabo é fichinha diante do nosso querer. Você vê que para derrubar Eva, ele teve que corromper o coração de Eva. O homem foi pior do que o diabo. A punição do diabo foi bem menor do que a do homem. Naquele momento foi. A serpente foi lá rastejar, mas o homem perdeu a própria vida. Porque nem humildade para pedir perdão teve. Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente. A serpente não culpou ninguém. Ficou calada. Mas o homem culpou o outro. Já começou a guerra dali. E é sempre assim. Quando eu quero as coisas, eu quero porque quero. E eu não meço esforços. Eu sou capaz de fazer o que eu quero. Tudo que eu puder, tiver ao meu alcance. E não é assim. Aí Tiago vai terminar no versículo 3. Tiago vai terminar. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las
para seus próprios prazeres. Aí, quando ela vai pedir a Deus, Deus não dá. Por que Deus não dá a ela? Porque o que ela quer não é para servir a Deus, não é para a honra e glória do Senhor, é para a sua própria honra e glória. É para o seu próprio desejo, para o seu próprio interesse, para satisfazer a sua própria vontade. Sua própria vontade. Tem pessoas que ela monta um comércio e começa a trabalhar. E o comércio dela é ilícito. Ela está tão cega, ela começa... Tem um comércio ilícito, ela começa a mentir para vender, ela começa a enganar o cliente, ela começa a trapacear para ter as coisas, e ela vem para a igreja e grita: Deus me abençoa meu comércio, abençoa meu negócio. Ela começa a pedir a Deus que abençoe, mas o desejo dela é de enganar o próximo. Pedir a Deus que faça o quê? Engane o cliente. A cegueira cai sobre ela a tal ponto que ela não consegue mais raciocinar no Espírito de Deus. Ela não consegue mais olhar para o Senhor que ela serve. Por isso que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque se você servir a um, vai desagradar o outro. Se eu servir ao dinheiro, servir a meus interesses, aos bens materiais, eu vou desagradar a Deus. E se eu servir a Deus, eu vou aborrecer o mundo. Quem quer ser amigo de Deus, seja inimigo de quem? Do mundo. Seja inimigo do mundo. Aí ele vai dizer assim, olha, versículo 5, né? Não pensem que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito de Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte. Mas as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Aí ele diz no versículo 7: portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, e ele fugirá de vós ou de vocês. Obedeçam a Deus e resista a quem? Ao diabo. Está aqui, o diabo vai botar o dinheiro na minha frente, o poder, a ganância, a vontade de ter as coisas deste mundo material, e Deus vai botar para mim aqui o quê? A humildade, a entrega, a fidelidade. Se eu obedecer a Deus, eu estou resistindo a quem? Ao diabo. Mas se eu obedecer ao diabo, eu estou resistindo a Deus, estou sendo soberbo. E Deus odeia o soberbo. Deus pune o soberbo. Deus destrói o soberbo. Deus acaba com o soberbo. Agora dá um pulinho para a gente terminar. Depois de Tiago aí, um pulinho para frente. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 11. Para a gente terminar. Tá cansadona, né? Estou vendo aí. Amém? É só uma folha para frente. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Pedro vai dizer assim: queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. As paixões que estão sempre em guerra contra a alma. Ele pede para evitar. Ou seja, se afasta, foge, corre para bem longe, resiste, não queira estar perto não, foge da presença do mal. A Bíblia diz que Jó se desviava do mal. Jó, ele viu o mal aqui, eu vou para lá. Quando vinha um desejo ruim, porque nós estamos com um espírito que deseja muita coisa ruim, está dentro da gente, a nossa natureza. Então é comum a gente querer ter poder.